TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Bom dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 11 de fevereiro e nós estamos iniciando o nosso Itajubá Entrevistas de hoje para você que está sempre nos acompanhando. Muito obrigado pela companhia, viu, pessoal? Hoje nós temos uma conversa que ninguém pode perder. Com certeza essa conversa, ela atinge exatamente todos os moradores de Itajubá, né? Hoje nós vamos conversar sobre o caso, vamos dizer assim, o caso Copasa. Nós vamos conversar sobre os serviços, né? E o contrato também da Copasa. Bom, quem tem costume de entrar nas suas redes sociais aí, sabe que sempre nós estamos ouvindo, ou até mesmo você que está nos ouvindo já pode ter feito aí alguma reclamação sobre a empresa Copasa, né? Que é a nossa empresa de água daqui. A gente sempre ouve várias reclamações, então é sobre isso a nossa conversa de hoje, para que a gente possa entender essa partezinha do problema, uma parte mais, vamos dizer assim, jurídica do problema. Eu estou aqui com o vereador Pedro Gama, que vai conversar um pouquinho sobre o caso Copasa aqui em Itajubá. Muito obrigada, Pedro, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente hoje, para que a gente possa entender um pouco melhor, né, esse caso da Copasa. Obrigada. Eu que agradeço o convite, Drica. É um caso muito importante, né? De fato, eu posso falar para você que lá no nosso gabinete, uma das principais demandas da população itajubense é sobre a qualidade do serviço prestado pela Copasa, é sobre a situação de abastecimento de água, a situação de esgotamento sanitário. Sim. Então, é importante a gente conhecer um pouco algumas entrelinhas que existem por trás da prestação desse serviço e explicar um pouco para a população também o que a Câmara Municipal pode fazer, o que a Prefeitura pode fazer, quais são as soluções que podem ser adotadas nesse caso, porque a população está de fato cansada, né? Essa é uma reclamação que existe há anos. O contrato da Prefeitura de Itajubá com a Copasa é um contrato de 2004. Então, nós precisamos começar a pensar efetivamente em soluções. E para pensar em soluções, a gente precisa, antes de tudo, entender o que está acontecendo. Verdade, e conhecer os problemas, né? Conhecer os problemas a gente conhece, né? Na prática, né? A gente conhece bastante. Eu acho que uma das coisas que eu mais ouvi, assim, nos serviços da Copasa, eu acho que é a questão, eu já ouvi muito da questão do esgoto, né? E também, eu acho que eu já ouvi muito essa questão do esgoto, né? Tem outras questões que tá chegando? Vou listar para você, Drica, quais 3 problemas que aparecem recorrentemente. Primeiro problema, situações de falta de água ou de água chegando suja na casa das pessoas. Situação de esgoto não tratado, esgoto não colhido, não tratado pela Copasa. E situação da taxa de esgoto, o valor da taxa de esgoto. Sim. São 3 casos que precisam ser analisados e que a gente precisa explicar para a população, né, em que pé nós estamos e o que pode ser feito. A população, na verdade, está tão cansada de não conseguir resolver esses problemas, que realmente esses 3 problemas eu acho que está no topo aí, né? Que a gente ouve até muito falar assim, mas nossa, tira a empresa. Outras cidades já conseguiram trocar as suas empresas, né, e tal, né? Tamanho é a falta realmente da população sentir que ela não está conseguindo resolver esse problema, né? Mediante a isso, essas demandas que estão chegando, essas reclamações que chegaram até você, qual foi a sua postura? Beleza, vamos lá, Drica. Antes de tudo, eu acho que é importante a gente explicar por que a Copasa presta o serviço e que serviço a Copasa presta em Itajubá. A Copasa possui um contrato de concessão com a Prefeitura de Itajubá para os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Vamos lá. Todos nós, cidadãos, temos direito ao saneamento básico. Isso é um direito fundamental de todo cidadão que está contido na própria expressão. Saneamento básico. Nós temos direito de ter acesso à água e temos direito de ter o nosso esgoto colhido e tratado. Isso é um direito nosso. Sim. De quem é a obrigação de garantir esse nosso direito aqui em Itajubá hoje?
essa obrigação é da Prefeitura de Itajubá. A obrigação é do município. Só que o que a Prefeitura fez quando ela elaborou esse contrato de concessão com a Copasa? Ela, digamos assim, transferiu a prestação do serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para esta empresa, né? Essa empresa estatal que é a Copasa. Isso foi feito em 2004. Só que aqui já tem um primeiro porém, Drica. Esse contrato de concessão com a Copasa, ele abrange a zona urbana e apenas 3 bairros rurais da cidade. O bairro Cachoeira, o bairro Cachoeirinha e o bairro Ano Bom. Os demais bairros rurais, portanto, não estão abrangidos no contrato de concessão com a Copasa. E aí, nesse caso, de quem é a obrigação para prestar o serviço? Da própria prefeitura. Sim. A prefeitura que tem a obrigação primária. O que ela fez foi transferir parte dessa sua obrigação para a Copasa. Só que essa transferência, esse contrato, não envolve a cidade inteira. Esse é o primeiro problema. Ela não tem responsabilidade sobre o restante dos outros bairros rurais. Exatamente. Esse é o primeiro problema. Só que aqui a gente já tem um porém. Olha como a situação é complexa. Apesar disso, existem ligamentos de canais da Copasa e alguns bairros rurais que não estão abrangidos pelo contrato. Eu vou te dar um exemplo, o Juru. Essas ligações, elas são ligações regulares, digamos assim? Juridicamente falando, não, porque elas estão fora da concessão. Tanto é que a Copasa foi notificada já acerca dessa irregularidade, se eu não estou enganado, pela própria Arsai. E aí o que ela parou de fazer? Parou de fazer novos ligamentos nesses bairros. Então, um caso que chegou pra gente no gabinete esses dias. Uma moradora do bairro Juru, que não tinha um serviço de abastecimento de água na casa dela, estava indignada. Porque todos os vizinhos dela tinham um serviço. Sim. Por quê? Porque os vizinhos dela tinham esses ligamentos que foram feitos pela Copasa e que a Copasa parou de fazer porque ela não pode fazer. Sim. Porque isso não está regularizado no contrato. Esse já vem o primeiro problema que tem que ser colocado. Sim. O contrato precisa ser atualizado. Essa situação essa situação precisa ser regularizada. O contrato precisa ser modificado. E quem pode fazer essa modificação do contrato? A prefeitura. O vereador pode fazer a modificação do contrato junto com a Copasa? Não. A Câmara Municipal pode? Não. O que nós podemos e devemos fazer é cobrar que a prefeitura sente junto com a Copasa e faça essa atualização. Esse é um primeiro problema, né? Certo. É uma situação que precisa ser resolvida, é uma situação de irregularidade. Uma irregularidade tanto do município quanto da empresa Copasa. Segundo lugar, ainda assim, existem bairros rurais que de fato não têm ligamentos da Copasa, até por questões geográficas, Drica. Se você vai em zona rural, que a densidade demográfica é baixa, a estrutura de você levar encanamento é muito difícil. Então a gente precisa pensar em outras alternativas, né, de como garantir devido acesso ao saneamento básico nessas regiões. Mas nesse caso específico, por exemplo, a prefeitura ainda é responsabilidade da prefeitura? Exatamente. A responsabilidade de garantir o saneamento básico de toda a cidade é da prefeitura. Então mesmo nos bairros em que não estão abrangidos pelo contrato e que estruturalmente, em termos de logística, é dificultoso que exista, né, abastecimento de água por via de canos e saneamento por via, né, da maneira tradicional, ainda assim é obrigação da prefeitura fornecer algum tipo de estrutura para garantir o saneamento básico nesses outros bairros, né? Que é o que não está acontecendo. Que é uma coisa que é uma reclamação que a gente escuta, sim, né? Sim. E aí vamos lá. Um outro ponto interessante dessa discussão. Em 2019 para 2020 foi aprovado uma lei na Câmara Municipal, eu não era vereador ainda, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico, que é justamente um plano, Drica, que foi feito um estudo, inclusive junto com o pessoal da Unifei, de mapeamento da situação do saneamento básico em Itajubá, né? E a partir desse estudo foi feito esse plano. O que é esse plano? É um planejamento da prestação de serviços de saneamento básico na cidade. Então a gente já tem um plano, um planejamento, um mapeamento, a construção de algumas metas, né? Que seria essa atualização que você falou? Não necessariamente, no sentido mais amplo, no sentido mais completo, de como garantir saneamento básico para toda a cidade. Todos. Exatamente. Tá. Então, esse plano precisa ser pego pelo gestor público, pelo Poder Executivo, ser estudado e ser colocado em prática, né? Essa é uma outra questão que nós estamos cobrando. Que já tem aí, né? Já tem um avanço. Sim, com certeza. Vou te dar um outro exemplo de uma outra questão que pode ser feita em termos de Copasa. Certo. A Arsai,
Desculpa estar até falando muito atropelado, Drica, mas é que são realmente muitas informações. Sim, pode ficar tranquilo. A ARSAE é a agência reguladora que cuida de saneamento básico no estado de Minas Gerais, né? Ela é responsável por uma série de questões regulatórias na área de saneamento básico. Certo. E ela possui uma resolução de 2018 que prevê a possibilidade de que parte do valor da tarifa que todos nós cidadãos pagamos à Copasa seja transferida aos municípios. Ou seja, existe a possibilidade prevista em resolução de que o município de Itajubá receba um valor da Copasa, que é um valor da tarifa que nós pagamos, para que seja investido em saneamento básico. Ah, nossa! Nós recebemos esse recurso, Drica? Não recebemos. Não, a gente nem sabia disso. Não recebemos por quê? Porque para a gente receber esse recurso, a gente precisa criar um fundo municipal de saneamento básico. Sim, esse fundo ainda não foi criado. Essa é uma outra sugestão. E quem pode criar? Eu, vereador, posso criar? A Câmara Municipal pode criar? Não. Isso também é de competência da Prefeitura. Tanto é que então eu já não mudaria fiz nada, é só pegar os impostos, a parte do imposto? parte do repasse da tarifa. Parte do repasse da nossa tarifa, né, de cada cidadão aí que está pagando a sua conta de água. E aí essa parte vai ser usada para criar... É um fundo que é alimentado com um repasse de parte das tarifas. Para isso a gente precisa criar o fundo, precisa habilitar esse fundo junto à ARSAE. A resolução exige também que a gente tenha um plano municipal de saneamento básico, a gente já tem, como eu afirmei anteriormente, e que tenha um conselho municipal que seja responsável pelo fundo. Sim. E aqui não precisa criar um conselho novo, pode ser um conselho que já existe. Muito provavelmente, nesse caso, o conselho mais adequado seria o CODEMA, que é o Conselho de Meio Ambiente, que inclusive a Copasa tem uma cadeira dentro do CODEMA. Então essa é uma outra solução possível para melhorar o saneamento básico da cidade, né? Ser criado um fundo que seja alimentado pelos recursos desse repasse. É um dinheiro que a Itajubá poderia estar recebendo para investir aí na saneamento na zona rural, por exemplo, né? Sim. E uma outra questão... O direito nós estamos perdendo, né? Sim. E uma outra questão que eu também levei para a Prefeitura, que eu também sugeri, né, é a questão da necessidade de que a Prefeitura tenha uma posição mais firme junto à Copasa em relação a eventuais situações de descumprimento do contrato. Por exemplo, quando a Copasa deixa de tratar o esgoto de uma região que ela deveria coletar e tratar, ou quando a Copasa, por exemplo, joga o esgoto diretamente no rio, ela está cometendo uma infração ao contrato que ela tem com a Prefeitura. E essa infração, ela precisa ser penalizada, digamos assim. Se de fato for comprovada aquela situação, ela precisa ser penalizada. Quem tem o poder de aplicar essa penalidade? A Prefeitura de Itajubá, Poder Executivo. Então, é nosso dever, como vereador, estar apontando para a Prefeitura eventuais irregularidades e também cobrando que, nesses casos, a Prefeitura tome uma posição mais firme de aplicar penalidades, de multar a empresa, né, de fazer cumprir o contrato. Né? Além de atualizar, aditar o contrato, nós precisamos fazer com que o contrato seja cumprido, né? Fazer com que o contrato seja de fato fiscalizado e que o serviço seja prestado de acordo com o que está no contrato, de acordo com o que está no Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, assim, são algumas alternativas, Adrica, que eu vejo, a menos a curto, médio prazo, que nós podemos, né, adotar para garantir um serviço melhor de saneamento básico na cidade, que, como eu disse, é uma demanda que nós temos recebido muito e é, de fato, uma demanda real. Sim. Se você vai nos bairros, você vê, né, essa situação de esgoto a céu aberto, a gente vê isso. E isso precisa ser solucionado. Isso precisa de boa gestão, isso precisa de boa vontade, isso precisa de diálogo entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, entre a Câmara Municipal e a Prefeitura. E é isso que eu, individualmente, no meu mandato enquanto vereador, tenho buscado construir. Conforto, praticidade, beleza, requinte, tudo isso e muito mais você encontra na Vera Cruz Florarte Imóveis. Seja qual for o seu estilo, na Vera Cruz Florarte Imóveis você encontra tudo o que precisa e procura. É por isso que a Vera Cruz Florarte Imóveis é a preferida da região. Vera Cruz Florarte Imóveis, no calçadão de Itajubá, em frente à praça. Telefone 3622-2363. Vera Cruz Florarte. É gente de casa. Quiosque do Parque Municipal oferece uma praça de alimentação completa com amplo espaço, excelente atendimento, higiene total e produtos de qualidade.
Grandes variedades de sucos, refrigerantes, salgados, deliciosos pães de queijo, açaí e muito mais. Faça-nos uma visita. O quiosque fica ao lado do Lago do Parque Municipal. Conheça a BM Materiais de Construção, a mais completa loja de Itajubá e região. Fone 3623-6849. WhatsApp 98463-6674. Na rotatória do bairro São Judas Tadeu. KD Presentes, uma loja completa, com tudo para o seu dia a dia. Amplo espaço, mais conforto. KD Presentes, com grande variedade de brinquedos, presentes, ferramentas, papelaria, tudo para a sua cozinha, bijuterias, além de variedades todos os dias. KD Presentes, tem qualidade, ótimos preços e excelente atendimento. KD Presentes, na Rua Nova, fone 3622-1196. Quando você for ao Parque Municipal, não deixe de visitar o Kartódromo de Itajubá e sinta a emoção de pilotar um kart profissional. Único kartódromo da região com dimensões oficiais e toda a infraestrutura para você se tornar um piloto profissional e realizar o seu sonho. Com instrutores treinados, segurança total para você e sua família, praça de alimentação e contato direto com o ambiente do parque. Kartódromo de Itajubá, viva o automobilismo com a gente! Certo. A gente vê até mesmo que é uma situação, né, que abrange, claro, outras questões, né, como a de saúde, quando a gente fala da falta do saneamento básico. Meio ambiente. Do meio ambiente, né? Quando você joga um esgoto a céu aberto, isso é um dano ambiental sem tamanho. E um dano passível de ser punido administrativamente e criminalmente, né? Sim, a gente ouve, são questões realmente reais, né? Elas são reais. Porque é o que eu falei, atinge a todos, né? Se você não é atingido dentro da sua casa, ou com a falta de água, né? Ou alguma coisa assim, de alguma forma todos são atingidos, né? Uma cidade inteira, né? Bom, essa vai ser o quê? Uma indicação que você vai fazer? Na verdade, eu já fiz essas indicações, já fiz alguns pedidos de informação, já fiz a indicação para que fosse criado o Fundo Municipal de Saneamento Básico, já fiz uma indicação para que a Comissão de Meio Ambiente, junto com a Comissão de Obras da Câmara Municipal, convide a Copasa e representantes da Prefeitura para discutir essa questão do saneamento na zona rural. Eu já fiz o requerimento de informação para que fosse informado o planejamento, a questão do abastecimento de água e do esgotamento sanitário na zona rural. Já fiz um requerimento de informação questionando se de fato existem ligações de água da Copasa em bairros não abrangidos pelo contrato, como eu mencionei para você, né? Dos bairros rurais que não seja Cachoeira, Cachoeirinha e Anubom. Fiz um requerimento de informação questionando se a Prefeitura já aplicou alguma multa para a Copasa nos últimos anos. Lembrando que o contrato é de 2004. Eu, sinceramente, acredito que nunca foi aplicado. São quantos anos de contrato? 30 anos. 30 anos, isso. Tá. E também já levei todas essas questões que eu estou, né, conversando com vocês, eu já levei diretamente na Prefeitura, estive conversando com o prefeito, fazendo essas sugestões, né, indicando possíveis soluções que a gente possa adotar para melhorar essa situação. Nesses órgãos que você foi, com essas pessoas que você conversou, o que você sentiu? Você teve abertura? Sim, tive muita abertura, e aqui eu até agradeço, né, a abertura que o prefeito Christian teve sobre conversar com esse assunto. Ele se mostrou muito receptivo, né, a essas ideias. Espero que de fato a gente possa construir isso. Eu coloco o meu trabalho à disposição, né, dentro dos meus limites, obviamente, como eu disse. Eu, enquanto vereador, não tenho o poder de chegar lá e aplicar penalidade na Copasa, negociar alteração no contrato, né? Não sou eu quem tenho a caneta na mão para fazer isso. O meu trabalho é de levar as demandas que a população traz até mim, estudar, pesquisar, ver o que pode ser feito e levar e cobrar isso junto ao Poder Executivo. E espero que, de fato, esse problema possa começar a ser solucionado. Porque assim, Drica, não adianta nada os vereadores, ficarem esbravejando contra a Copasa. Esbravejar contra a Copasa não vai alterar em nada a situação de saneamento básico da cidade. A gente precisa buscar, de fato, o que pode ser feito e cobrar junto ao Poder Executivo, à Prefeitura, para que faça, né? Ao menos esse é o meu ponto de vista. É curioso e é bom pra gente que todas essas soluções, né? É o que o Pedro falou, às vezes
a nossa cultura brasileira é de reclamar muito. Mas, assim, tudo começa de uma reclamação, de uma insatisfação, né? E a expressão dessa insatisfação, né? Então, assim, só que nós, como brasileiro, eu costumo dizer que a gente para por aí, né? A nossa cultura é de apontar aquele problema, mas não é, às vezes, de correr atrás para a solução, né? Se tem um problema, tem que haver uma solução para esse problema, né? Às vezes não é a ideal no momento, a perfeita, mas já dá para minimizar alguma coisa, já dá para melhorar, né? Então, eu acredito que é isso que você está tentando fazer, né? E o correr atrás, nesse momento, nós temos representantes, né? Como nós temos você agora, dentro desse caso da Copasa, que possa ver isso, que possa estudar os casos e principalmente levar soluções, né? Porque esse problema é indiscutível porque realmente ele a todo momento a gente está falando aqui que ele existe, a gente passa por ele ou pelo menos a gente vê esse problema, né? Então são coisas que a gente tem que detectar e tem que solucionar. E essas soluções a princípio que você trouxe aqui, que você explanou pra gente, parece perfeitamente viáveis, né? Muito viáveis, né? E não tão difíceis de serem feitas. Sim, com certeza, Drica. E aí um último ponto que eu queria conversar também com vocês, que eu acho que é interessante, que é uma dúvida, né? Uma indignação que surge muito, Sim. Que é com relação à taxa de esgoto. Muita gente tem reclamado que está pagando 100% do valor da taxa de água na taxa de esgoto. E isso é fato, isso é verdade, e eu gostaria de explicar para vocês por que nós estamos vivendo essa situação e o que pode ser feito também. O que acontece, Drica? A tarifa que a Copasa cobra da gente, ela é definida pelaquela agência reguladora que eu mencionei para você, pela ARSAI. Certo. Dentro de todo, que ela faz uma atuação dentro do estado de Minas. É uma agência reguladora que cuida de saneamento básico no estado de Minas Gerais. A ARSAI fez uma alteração recente de resoluções, mudando a forma de tarifar as pessoas com relação à taxa de esgoto. Como que acontecia? Existem dois tipos de taxa de esgoto. Existe a taxa de esgoto do esgoto que é apenas colhido, apenas a coleta do esgoto. Sim. Existe a taxa de esgoto para as residências em que há coleta e tratamento. São duas taxas diferentes. No caso em que há apenas coleta, hoje a taxa que é cobrada é o valor de 25% da taxa de água, da tarifa de água. Então, se na sua casa só tem coleta, não tem tratamento de esgoto, você vai pagar 25% da sua tarifa de água. Se na sua casa tem coleta e tratamento de esgoto, aí sim, isso está na resolução da ARSAI. Isso não é definido pelo município, Copasa, pela prefeitura, pela Câmara Municipal e nem individualmente pela Copasa. Certo. Você vai pagar 100% da tarifa de água na taxa de esgoto. É isso que muitas vezes encarece essa... Exatamente. Essa Por conta. isso que a conta de água... E essa foi uma mudança recente. Até pouco tempo era 90%. Antes eu acho que era ainda menor, mas eles fizeram uma atualização. A taxa de só coleta caiu de 50% para 25% e a taxa de coleta e tratamento subiu. De 90% para 100%. É possível brigar pela redução dessa taxa? Mas não a nível municipal. Isso é uma questão que extrapola o nível municipal, porque a agência reguladora ela é a agência que trabalha em todo o estado. Então isso dependeria de uma articulação supramunicípio, uma articulação regional em torno da agência reguladora. Onde todos os líderes desses municípios se unam para Esse é o primeiro ponto. poder mudar. Agora, um segundo ponto. Mas e aí, a gente não pode fazer nada dentro do município em relação a essa tarifa de 100% da tarifa de água? Sim, a gente pode. Sabe por quê? Porque existem muitos locais em que é cobrada a tarifa de 100%, a tarifa de coleta e tratamento, mas não há coleta ou não há tratamento. Aí sim o município pode intervir. Aí sim é dever da prefeitura identificar esses casos, notificar a ARSAI e notificar a Copasa, dizendo, olha, vocês estão cobrando uma tarifa em um local em que o serviço não é prestado. Isso é um descumprimento do contrato, isso é um descumprimento da resolução da ARSAI, isso é um descumprimento do Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, nesse caso, cabe sim a interferência.
Então, o nosso papel aqui é identificar justamente as residências, os bairros, os casos em que está tendo esta cobrança, mas que o serviço não está sendo entregue. Aí sim o município pode entrar e interferir. Inclusive, foi uma situação que aconteceu no bairro do Reborjão, né? A Copasa foi condenada a ressarcir em dobro as tarifas de esgoto que os moradores do Reborjão pagaram em determinado período por conta disso. Estava sendo cobrada uma tarifa sem que o serviço estava sendo prestado. Como que o morador, por exemplo, sabe? Como que o morador de outro bairro que pode achar que está acontecendo a mesma coisa pode resolver isso como resolveram os moradores do Reborjão? Em primeiro lugar, eu acho, meu ponto de vista, tem que comunicar a ouvidoria da Copasa, pode nos comunicar aos vereadores, e aí a gente verifica a situação, porque a gente precisa documentar isso, né? Precisa provar. Né? Então precisa documentar que não está tendo tratamento. Então, assim, é uma questão um pouco mais complexa, mas que para isso os cidadãos podem sim procurar os vereadores, podem sim procurar a prefeitura. Porque aí sim a gente tem condições de averiguar e cobrar, né, a prefeitura, que é a dona do contrato, e cobrar da prefeitura e enviar essa reclamação para a Arsai para que seja averiguada, averiguado se o serviço pelo qual você está pagando está de fato sendo prestado, né? Então aí entra esse nosso trabalho de fiscalização. Perfeito. Bom, nós estamos correndo hoje. Falamos bastante coisa, né? Nós estamos correndo hoje, mas deu pra gente... o Pedro tem um outro compromisso, né? Teve também. Mas tirou um tempinho aí, veio aqui com a gente para poder já repassar o que está acontecendo, em que pé que a gente anda aí dentro dessas discussões da Copasa, né? Já deixou algumas dicas também que foram importantes. E é muito importante que que a gente esteja atualizado, né, de toda a situação, porque abrange, como eu estou falando, todo momento abrange todos, e não adianta a gente ficar só naquela má e velha reclamação, né? A gente tem que arregaçar a manguinha aí e realmente buscar os nossos direitos, né, para que a gente possa viver muito melhor em comunidade. Pedro, quando tiver novas, você volta? Volto, claro, é só convidar que eu vou estar por aqui, Drica. Tá bom. Muito obrigado, tanto pelo trabalho, que está sendo impecável. A gente mal começou esse mandato, hein? Estamos no comecinho, começamos com gás. Começamos com gás. Que delícia, viu? E que esse gás continue, viu? Por todo o mandato, serão aí 4 anos, né? Então a gente precisa de representantes assim, com gás, né? Porque problema nunca falta. Nunca falta. Nunca falta, mas a solução também vem quando a gente vai procurando, trabalha junto, a gente não é vai verdade? Procurando. Isso, com certeza. Então, muito obrigada, viu? Obrigada pelo trabalho que você anda prestando, tá? E que você seja muito iluminado nesses seus 4 anos de mandato. Tenha muitas boas parcerias, né? E obrigada pela entrevista de hoje. Eu que agradeço o convite, Drica. Sempre que precisar tocar, conversar sobre algum assunto, estou à disposição. E para todos também que nos acompanham, o nosso gabinete está super à disposição. Qualquer demanda, qualquer orientação, qualquer ajuda que a gente puder dar dentro das nossas funções enquanto vereador, nós estamos abertos a recebê-los. Obrigada. Bom, foi um papo esclarecedor, realmente, né? Para a gente saber o que está acontecendo aí na situação Copasa. Com certeza é bom para várias pessoas que estão insatisfeitas ou estão duvidosas, né, olhando as suas contas, olhando os serviços. Então é bom a gente saber que está sim sendo movimentado aí um processo, né, para que a gente possa ter melhores condutas, tanto da Copasa, e a gente possa melhorar a vida dos itajubenses, tá certo? E de repente serve de exemplo para outras cidades aí também. Com certeza. Né? Então, um abraço para todo mundo. Obrigado, Pedro, novamente. Obrigado. Volta para poder falar, não esquece. Isso, eu vou laçar o Pedro. Vamos estar sempre por aí. Que bom, né? Em breve a gente volta aí com as novidades, quando já houver novidades nesse caso, tá certo? Muito obrigada pela companhia de vocês novamente. Compartilhem esse programa para que mais pessoas possam saber dessas informações, né? Que valem muito. E aí, eu deixo um beijo para vocês e até mais. A próxima. TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem.